Nós vamos falar sobre um estudo da revista das nossas irmãs, que o tema é desafiador, disciplinas espirituais. Quando você ouve falar sobre disciplinas espirituais, o que é que vem à sua mente? Não é uma pergunta retórica, meus irmãos. Quando você ouve falar sobre disciplinas espirituais, o que vem à sua mente, Marquinhos? Ah, muito bem. Mirinha, disciplina espiritual. Obedecer. Amigo Eliseu, disciplina espiritual. Muito bem, amigo Eliseu. O que é importante para o nosso crescimento espiritual. Bernardo, o que é disciplina espiritual? Quando você ouve assim, disciplina espiritual. Você ia falar mesmo com aquele Eliseu? O que é que Eliseu falou? Isso é o mesmo que Eliseu. Crescimento espiritual. Muito bem, gente. Disciplina espiritual é algo que nos falta, por vezes, uma definição clara, porque é o maior desafio da igreja do Senhor Jesus. Mas vamos começar a decifrar. Richard Foster, ele diz que a disciplina espiritual são meios da graça. Dito de outra forma, são meios da graça, são hábitos da graça, que manifesta a graça de Deus em nossa vida. Voltando para a definição dele, ele diz que são meios que Deus utiliza, olha só, são meios que Deus utiliza, primeiro, para nos colocar o pé no chão, para a gente não ser um balão que qualquer vento joga para lá, ou joga para cima, ou joga para aqui. Ou seja, para nós termos um fundamento. Sabe que nesses dias eu estava vendo uma pequena ilustração, um arquiteto dizendo da necessidade das pessoas fazerem casas com fundações profundas. Aí ele fez 3 casas. Aí uma casa tinha boa fundação, outra casa só tinha uma bem pequena leve fundação, e uma casa só estava mesmo em cima da terra. E aí ele ligou lá nos seus maquinários, começou a simular um terremoto e uma cheia e o tal e o tal. Não deu 1 minuto, aquela casa que só estava em cima da superfície derrubou, caiu. A outra que estava pouquinha também inclinou, mas aquela que estava fundamentada, ela não inclinou, apesar do vento, apesar das ondas, apesar da tempestade. Eu me lembro, sabe de quê? Da parábola do bom semeador, ou do semeador, que talvez a gente poderia colocar um outro nome. A gente não coloca porque é Jesus que falou assim, não é não? Jesus falou que é a parábola do semeador e pronto. Mas se a gente vê a lógica, a gente poderia dizer que é palavras de tipos de solo. Porque você vê o que ele fala é tipos de solo que a semente caiu. Mas se Jesus quis dizer que é semeador, ponto, é semeador. Porque Jesus que manda. Então, repara, só que ele vai dizendo assim, ó, tem uma que caiu na beira da estrada. E sabe qual é a especificidade do solo da beira da estrada? Ele é duro e improdutivo. Depois ele diz que caiu um pouquinho no meio de pedregulho, depois espinho, e depois numa terra fantástica, boa. Vocês percebem a lógica de ser
vários terrenos e não o semeador, mas o importante que eu quero é que a gente entenda que há uma necessidade de nós firmarmos os nossos pés na terra firme, e a disciplinas espirituais vai nos ajudar a isso. Agora percebe qual é o objetivo da disciplina espiritual? Onde Jesus, Deus, Ele vai trabalhar em nós e nos transformar. Então, a disciplina espiritual é, na verdade, para nos trabalhar, é para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, a disciplina em si, dizendo ele aqui, não produz nada. Ela nos leva a alguém que pode produzir. Isso para dizer o que para nós? Que não é simplesmente fazer uso das disciplinas que me faz mais amado por Deus ou não. E aí a gente precisa tomar um cuidado com aquilo que até mesmo a autora da revista fala, que nós precisamos tomar cuidado com o legalismo no hábito das disciplinas espirituais. Porque a gente começa a achar que o fato de a gente exercitar a disciplina faz-nos um pouquinho melhores diante dos olhos de Deus. Não. Na verdade, a disciplina espiritual fala da nossa identidade do que qualquer outra coisa. Agora, olha só. Por que a necessidade da disciplina espiritual? É que a justiça que nós procuramos para as nossas vidas, o acerto, o alinhamento que nós precisamos para a nossa vida espiritual, não cai do céu. A gente não fica sentado lá em casa, cruzado mão, cruzado pé, olhando televisão e achando que nós vamos ser crentes exponenciais. Não, não funciona assim, não cai do céu. Na verdade, nada que vale a pena para nós, enquanto servos do Senhor, acontece sem esforço. Nada. Até mesmo o céu, nós precisamos nos esforçar para chegar lá. Ele continua dizendo aqui que Deus estabeleceu a necessidade de disciplinas espirituais para nos conduzir a uma situação em que Ele possa nos abençoar. Ou seja, como falou aqui o Bernardo e o Eliseu, o crescimento espiritual não é para me fazer diferente de ninguém. É simplesmente para que Deus em mim opere como instrumento nas suas mãos. Então a disciplina espiritual é uma necessidade para a igreja do Senhor Jesus. Mas vamos ver o que Pedro, o apóstolo de Jesus, ele vai falar sobre a disciplina espiritual como necessidade. Ele escreve dizendo assim, 2 Pedro 3,18. Cresçam. Eu gosto dessa palavra, até porque no original o crescer aqui é desenvolver. Ele diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória agora e sempre. Amém. Perceba, você consegue ver aqui algumas verdades por trás desse texto? Primeiro, a necessidade de nós crescermos. Segundo, o nosso crescimento não tem nada a ver conosco, não é para nós. O nosso crescimento é para a glória do nosso Senhor. E o nosso crescimento é resultado de um envolvimento com um conhecimento. Conhecimento de quem? Do Senhor. O conhecimento e a graça, que precisam de um equilíbrio. Nós não podemos preterir um a despeito do outro. Não, eu vou conhecer. Porque, repara, o que o Senhor Jesus, Ele anseia de nós, não é que nós sejamos um túmulo de informação. Não é que a gente seja um pote de informação. Sobre isso tem muita gente obesas dentro da igreja. Porque só tem muita informação, mas não coloca nada em prática. E tem muita gente que desconsidera a necessidade de informação e querem viver um evangelho de graça, mas uma graça traduzida em sentimento. Uma graça, aquilo que o próprio Wayne Grudem vai falar, que é uma livre graça. Ou seja, uma graça sem responsabilidade.
E aí a gente tem um bocado de pessoas desequilibradas nos nossos tempos, cheia do Espírito, mas que não conhece nem o Espírito. E as outras com muita teoria, mas sem nenhuma experiência. O que Pedro está dizendo para nós é que o nosso crescimento precisa ser equilibrado. Tanto a graça quanto o conhecer acerca do Senhor Jesus. E algo bastante louvável é que ele termina o texto exaltando o Senhor, dizendo que a glória seja ao Senhor agora e para sempre. Ou seja, meu irmão, a nossa vida precisa ter um grande propósito. E o propósito é a glória de Deus. Quando nós vivemos com o propósito de glória de Deus, glorificar o Senhor na nossa vida diária, na nossa vida ordinária, as disciplinas espirituais não se tornam um desafio, mas é um prazer, porque a gente sabe que nos aproxima mais de Deus. A necessidade da disciplina espiritual, ela é tão necessária para os nossos tempos, porque tem muita gente querendo viver os seus prazeres, ignorando Deus, ignorando a sua verdade. Mas a realização perfeita do ser humano só encontra no Senhor Deus. A revista usa um exemplo que eu particularmente gosto e me identifico. Agostinho de Hipona, ele foi um grande pensador cristão do seu tempo. No primeiro século, na verdade, muito influenciado pela filosofia platônica e aristotélica, Agostinho, ele, para mim, traduz de forma muito clara o que é a graça de Deus. Porque Agostinho nem sempre foi uma pessoa fantástica. Agostinho teve lá seus altos e baixos no percurso da sua vida. Ele, na verdade, teve um encontro com Deus a partir dos seus 30 anos de idade, quando ele simplesmente, depois de uma constante busca de realização, e diga-se de passagem, é um intelectual, ele buscava a satisfação na sua intelectualidade, mas na sua promiscuidade sexual e outras coisas mais, mas sempre dentro daquilo que era contexto de realização, ele precisava novamente repetir os mesmos atos, porque não era realizado. Qualquer semelhança com os homens dos nossos dias, achar que pode se realizar fora de Jesus, achar que, eu posso fazer fora de Jesus, não é mera coincidência, é homem sendo homem. Mas Agostinho tinha algumas coisas fantásticas. Primeiro era a mãe. A mãe de Agostinho, uma devota, e uma devota à tradição católica romana, ela sempre teve o anseio de ver esse Agostinho na presença do Senhor. E ela orava, e ela pedia, mas ele sempre esquivava, porque ele não conseguiria associar a intelectualidade com o cristianismo ou a espiritualidade, até que um dia, ele se preocupou em buscar conhecer um pouco mais, e estava lendo uma obra de Santo Antão, aquele que é conhecido como o pai dos monges, e conta a narrativa de que nesse preciso instante em que ele estava estudando, ele ouve uma voz que diz com muita clareza a ele: toma e lê. Repara, o tomar o ler, ele sabia que não era obra que fazia menção à biografia de Santo Antão, mas ele percebeu com muita clareza que o tomar e ler era um sinal para que ele pegasse a Bíblia e lesse. Um homem totalmente impróprio para a tradição religiosa do seu tempo. Deus escolhe e fala com ele: toma e lê. E conta a biografia de que quando Agostinho abre a Bíblia, cai exatamente no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 13 e versículo 14. Lê para mim, Eliseu. Romanos, capítulo 13, versículo 13 e versículo 14. Comportemo-nos com decência
como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiros, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Meu irmão, ele entendeu a mensagem totalmente. Ele olhou para o texto e viu um retrato da vida dele. E a partir de aí, a história desse homem muda, não só a história dele, mas toda a história do pensamento cristão. Porque a partir disso, Deus faz dele um dos maiores escritores até o dia de hoje. Mas algo que Agostinho entendeu desse texto é que não há satisfação fora de Jesus Cristo. Não há completude e realização fora da obra salvadora de Jesus. É por isso que eu compartilho com o pensamento de C.S. Lewis, quando ele diz algo bastante importante: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Meu irmão, nós, seres humanos, não fomos feitos para este mundo. Por isso esse mundo não vai nos satisfazer. Por isso, viver a vida olhando para o mundo é o prejuízo para nós mesmos. Por isso, vivendo a vida cristã, um pé ali, outro pé acolá, é um prejuízo para nós, porque nós não estamos desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós. Ninguém vai ser, porque se fosse, você não teria pessoas milionárias vivendo enclausuradas, sem sair de casa, outros simplesmente cometem suicídios. Se o mundo e aquilo que ele oferece fosse o bastante. Mas repara, voltemos ao Agostinho. A narrativa é: toma e lê. Isso para dizer para nós a necessidade de disciplina espiritual. Tomar e ler é qualquer coisa como um convite para nós deleitarmos em Jesus. É qualquer coisa como nós priorizarmos ao Senhor. Disciplinas espirituais precisa ser para nós aquilo que vai ordenar, organizar, orientar os nossos dias debaixo do sol. Sabe, se nós tivermos maior prazer em Jesus do que a nossa própria vida, nós vamos tomar e ler todos os dias. E tomar e ler não é simplesmente para extrairmos informações do que nós estamos lendo. Tomar e ler é viver aquilo que nós estamos lendo, maneira que, na nossa vivência, outros possam ler. Sabe, se nós desejamos ao Senhor, nós entregamos totalmente a Jesus, sem nenhum tipo de restrição. E é isso que o mundo está precisando, de homens e mulheres que se entreguem por inteiro ao Senhor. Não por obrigação, mas simplesmente como uma identidade. Sabe, deleitar no Senhor Jesus não é apenas uma transformação expositiva da maneira com que nós vivemos. Deleitar no Senhor não é para que os outros vejam a gente com a Bíblia debaixo do braço. Deleitar no Senhor é viver de tal forma que a grandeza do Senhor seja evidenciada na nossa vida. Percebe que até então disciplinas espirituais não tem nada a ver conosco? Sabe, nós precisamos alimentar, porque só cresce o que você alimenta. Sabe, Filipinas, eles têm uma cultura horrível de luta de galo. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos filipinos. E eles colocavam os galos para lutar. Mas tinha pessoas, os donos de galos,
que eles só apostavam em determinados galos. E todas as vezes aquele galo ganhava as lutas. E aí perguntou-se por quê. Aí falou, é muito simples. É que durante a semana os outros ficam quase que numa quarentena. Agora tem um que ele fica um pouquinho mais aberto. Ele come mais, ele é mais nutrido, por isso na hora de briga, nenhum outro galo vai ser páreo para ele. Percebe? Só ganha quem você alimenta. Isso precisa ser aplicado para a nossa vida. O que você alimenta mais na sua vida, é isso que vai ganhar em você. Do ponto de vista sentimental, emocional, espiritual, relacional, profissional, tudo. É o que você investe, mais é que vai ganhar. Sabe, nós precisamos ver algo bastante importante. A Bíblia nos ajuda e nos encoraja a viver para o nosso Senhor Jesus. Olha o que João vai dizer, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo no Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Percebe algo bastante importante? Se nós alimentarmos-nos do Senhor, nós vamos viver para o Senhor. Mas se nós alimentarmos das nossas experiências, somente, se alimentarmos do ouvir falar acerca de Jesus, somente, de se alimentarmos de coisas vazias, nós vamos estar vazios. E quando a tempestade chega, nós estamos perdidos, porque nós não estamos vivendo para o Senhor. Sabe que, assim como o alimento físico pode gerar a destruição do nosso corpo, como pode gerar também um bom resultado para o nosso corpo. E quando eu falo que pode gerar destruição, é quando a gente come besteira. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tem pessoa que não quer comida sólida, só quer comer, como é que fala? Aquele bichinho de pacote, fandango? É fandango, aquele que, salgadinho fandango, é. Só quer comer o salgadinho fandango. Aquilo não tem nutrição nenhuma. Sabe, nós precisamos entender que a proposta de Jesus é que nós alimentemos-nos dele. Repara algo bastante importante. A falta de alimentação pode criar, quando eu digo prejuízo para o nosso corpo, é exatamente quando você entra num estado de anorexia, ou anorexia. Muito bem, isso aí. É isso aí, vivendo comendo esses bichos aí, não tem nutrição, porque isso aqui não tem os nutrientes que precisa fazer você. Eu não sei se você já reparou e viu uma pessoa anorexa. Uma pessoa anorexa, ela não é anorexa porque lhe falta comida. Ela é anorexa porque se nega a comida. Percebe? A comida está aqui, mas a pessoa se nega a alimentar por desejos de um padrão que a maioria define como padrão para ser aceite na sociedade. Eu vi e já segui N casos de pessoas que simplesmente morreram por causa de um padrão de beleza, principalmente as mulheres, mas também tem alguns homens desse mundo da moda. E a anorexia parece que é uma doença desse povo, que com comida nega comer porque precisa entrar no vestido. Eu que não quero saber disso. Eu quero é comer. Se o vestido não, se o fato não der, a gente alarga as banhas dele. Mas eu preciso comer. Então, repara, o que Jesus está dizendo, quem se alimenta de mim, vive para mim. Meu irmão, a disciplina espiritual é você alimentar-se do Senhor, para viver para o Senhor. Nós precisamos desejar alimento do Senhor. Tem muita gente que está morrendo por falta de alimento. Tem muita gente que está morrendo por negar-se a alimentar. Quem sou eu? Quem é você nesse paradigma aí? Jesus, Ele quer que a gente se alimente dele, porque é a única forma que nós temos de viver para Ele. Alimentar o Senhor. Sabe? Alimentar corretamente. Porque se a gente alimenta
de forma errada, equivocada, a consequência é definharmos. Anorexia. Nós vamos nos definhar dia após dia. Vai perder força. E aí já não pode andar. E aí os outros têm que carregar. E aí quando vê, morreu. Morreu. Porque, entendeu? Eu não sei, tive uma moça mais jovem, modelo aqui no Brasil, que foi algo, no meu tempo de estudante, foi algo muito comunicado ali em Fortaleza. Uma menina cheia de vida que simplesmente se negou a alimentar, porque ela queria ser modelo, queria entrar nesse padrão. E as pessoas falaram, para você ser essa modelo, você só pode estar neste padrão. E ela foi negando-se a alimentar. Ela se alimentava, ia no banheiro, colocava o dedo e tirava todas as comidas de volta. Isso acontece com a nossa vida espiritual também. A gente precisa estar atento para nós não estarmos anorexos. Sabe, quando é que você percebe a sua anorexia? Primeiro, quando o seu foco não está em Jesus. Onde você tem colocado o seu foco? Com quem você tem se relacionado? Quem você deixa buzinar no seu ouvido demais? Até porque, já diria o pensador, você é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve. A reprodução. O que você faz quando você acorda? Qual é o seu primeiro movimento? Isso define você. Quais são os hábitos que têm ocupado mais do seu tempo? Meu irmão, se nós não tivermos muita calma, nós podemos estar doentes, anorexos. Mas se a gente responder essas perguntas com muita intencionalidade, nós vamos ter um diagnóstico claro do que tem preenchido a nossa vida. Você pode fazer isso. E isso é você que faz. A alimentação, a disciplina espiritual, é nós que fazemos. Repara algo bastante importante aqui, Filipenses capítulo 2. Deus não diz, ou seja, a Bíblia não diz que Deus está operando em nós. A Bíblia vai dizer, desenvolva a vossa salvação, porque Deus está operando em vocês. Ou seja, tem gente que não quer se alimentar, achando que Deus vai fazer os milagres. Só a graça. Não, nós precisamos desenvolver. O crescer que o apóstolo Pedro ensinou, Paulo está aqui dizendo de uma outra forma, desenvolver. Nós precisamos desenvolver. Porque a obra de Deus em nós, ela não torna simplesmente desnecessário o nosso trabalho de alimentar. Eu já falei numa quarta-feira passada de que uma igreja essencial para Deus, ela desenvolve um senso de autoalimentação, mas autoalimentação saudável. Autoalimentação saudável. Você quer ver uma autoalimentação? Eu prego domingo de noite. E você se toma suas notas, você tem alimento para segunda, para terça, eu vou pregar quarta novamente. Se você toma suas notas, você tem alimento para quinta, sexta, sábado, eu volto a pregar domingo de novo. Falta de alimentação? Não é. Agora, talvez as suas prioridades é que são diferentes. Eu acho que no próximo aniversário da igreja eu vou ofertar um caderno para os irmãos. E aí eu vou colocar lá bem no caderno para nota e anotações dos sermões. Não para fazer nada lá na sua casa, não. É só para você. Porque às vezes a gente não tem. E começa a fazer outras coisas. Então, repara. A obra do Senhor Jesus torna possível a nós o desenvolver as disciplinas espirituais. Nós precisamos desenvolver. Porque, irmãos, a graça do Senhor em nós, olha só, que próprio Paulo está dizendo que ele trabalha, ele desenvolve. A graça do Senhor em nós não apenas perdoa nossas falhas, mas nos fortalece para fazer o quê? Para deleitarmos no Senhor, para termos prazer de exercitar a disciplina espiritual.
A grande questão, meus irmãos, é que nenhum de nós, e isso, emprestando a citação de Tim Keller, nenhum de nós tem já atingido o nível de dispensar a disciplina espiritual. Nenhum de nós já atingiu um nível de ignorar a disciplina espiritual para as nossas vidas. Ela é necessária. Nós precisamos ter este padrão de que a vida com Deus precisa ser uma alimentação constante, uma leitura constante, uma autoanálise constante, uma avaliação constante. E diga-se de passagem, a melhor forma de você fazer a sua avaliação, pergunta para quem está do seu lado: como é que eu estou? Quem sou eu? Não é aqui agora não. Não é aqui agora não. Eu estou falando lá no lugar onde as pessoas te conhecem de verdade. Pergunta, como é que eu estou? Como é que o meu testemunho cristão está? Como é que eu lido com problemas? Como é que eu lido com pessoas? Como é que eu lido com o trabalho? Como é que eu lido com a vida? O pastor Hélio, ele que sempre faz essas perguntas. São perguntas de autorreflexão. Como é que você está? Meu irmão, se nós não tivermos uma vida de constante disciplina espiritual, e eu não estou falando de ler a Bíblia, eu estou falando de disciplina espiritual, você vai entender já o que eu estou querendo dizer. Se nós não tivermos uma vida honesta de disciplina espiritual, nós podemos estar, infelizmente, equivocados. Repara que as disciplinas espirituais, elas só são um meio para nós desenvolvermos a nossa vida espiritual. E se a nossa vida espiritual não é a nossa preocupação, se nós nos ocupamos da vida espiritual simplesmente como um atender de um ritual em nossa vida, mas não uma prioridade, nós podemos correr graves riscos em porcentagem de agradar a Deus ou não, quando a gente parar e fazer as nossas somas no final das contas. Sabe, as disciplinas espirituais, ela nos proporciona crescer em intimidade com o Senhor e em santificação. E algo bastante importante, a disciplina espiritual, ela nos torna mais parecido com Cristo, porque mais parecido com Cristo precisa ser alvo de todo cristão. Eu falei mais parecido com Cristo. Mais parecido com Cristo. Algumas disciplinas espirituais que nós podemos ver à luz do Novo Testamento. Primeiro, uma vida devocional diária. Uma vida devocional diária, onde você não abre a Bíblia simplesmente para ler um texto e publicar na rede. Para ler um texto e mandar simplesmente para as pessoas que você acredita que esse texto está falando com elas. A vida devocional, e quando a gente diz vida devocional, é vida. É um momento de nutrição. É um momento em que você vai pegar aqueles nutrientes que são necessários, você vai sempre colocá-los na primeira pessoa e começar agora a aplicar na sua vida. Segundo, o estudo bíblico é necessário para nós crescermos. Por isso, um cristão não pode dar-se ao luxo de faltar estudo bíblico. Porque o estudo bíblico vai amadurecê-lo, vai gerar maturidade quando ele não ouve simplesmente ou se nega a ouvir, mas quando ele permite que o que está ouvindo transforma a sua vida. Quando nós falamos de disciplina espiritual, nós estamos falando de oração, mas não como uma fuga para um tempo de extrema calamidade, como um mecanismo de troca com Deus, dizendo para ele: olha, Senhor, me tira dessa situação precária. E Deus é tão misericordioso que ele ainda tira. E a pessoa vai de uma vez e não volta mais. Ah, se fosse a gente fica mais ou menos assim enrolado, né? Não, fala sério. Se Deus tem
Tem um filme, assisti há muito tempo. Esses tempos não tem nem tempo de ver filme. Mas tem um filme norte-americano de Morgan Field, que ele fala que deu um dia, Deus deu ele o poder de ser Deus por um dia. Um filme americano. E aí ele fazia tanta coisa. Se ele fosse numa pastelaria, tudo que ele mais gostava, com aquele seu poder, ele trazia tudo para frente dele e comia, realizava. Imagine se Deus desse a gente o poder dele um dia, para lidar conosco mesmo. Como é que a gente lidaria? Jejum também é uma outra disciplina espiritual. Algo bastante importante nessa lição é que eu já tinha preparado uma série de mensagens sobre hábitos da graça, que vem a ser a mesma coisa de disciplina espiritual. Só que eu não quero usar disciplina espiritual, até porque quando a gente fala de disciplina na igreja, parece que o povo, entra numa crise existencial. Mas só que Jesus falou sobre disciplina. E eu vou falar sobre a graça. E tudo isso aqui, por isso que eu não estou entrando em grandes questões, que eu vou entrar mais na frente. Então repare que jejum, precisamos jejuar. Não como troca também para realizações. Jejuar como simplesmente desejar estar mais perto do Senhor. Confissão. Pedir perdão. É um ato da graça. Ou é uma disciplina espiritual. Pedir perdão aos outros. Até porque Jesus falou o seguinte: olha, o culto sem perdão eu não recebo. Porque se você tem alguma coisa... E sobre o perdão, irmãos, o Satanás, ele é tão assim, astuto, que ele tem nos nossos tempos colocado uma trava, uma coisa no ouvido das pessoas. Porque as pessoas, quando ouvem alguém pregar sobre perdão, na primeira vez que ela ouve a pessoa pregar sobre perdão, ela sai da igreja atribulada da alma. Porque ela fala: eu não perdoo, me fez muito mal. A segunda vez ela ouve a gente falar: você precisa perdoar, porque o perdão, olha aqui, é uma disciplina espiritual. Ela sai emburrada. Na terceira vez que ela ouve, ela já não sai tão emburrada quanto a vez passada. Mas da quarta vez, quando ela ouve, ela diz assim: bom, ele está falando para outras pessoas. Já cauterizou. E aí vai vivendo a vida totalmente desprovida de tudo que a Bíblia fala. Mas ainda está dentro da igreja. Outra disciplina espiritual: adoração. Precisamos adorar ao Senhor. O que nos motiva a vir na igreja local é adoração e culto àquele que é o Senhor e dono da igreja. E mas repara, uma outra disciplina espiritual que a gente negligencia. Na verdade, para muitos, isso nem faz parte de disciplina espiritual. A comunhão. A comunhão. E isso nós precisamos aprender e ensinar, porque se nós não estamos em comunhão com o corpo de Cristo, nós não estaremos em comunhão com o cabeça do corpo. Se o braço saiu do corpo, ele não serve à cabeça, ele não recebe comando da cabeça. O que vai acontecer é que ele vai apodrecer. Percebe que não tem como nós negligenciarmos a comunhão? Isto é algo bastante necessário. Mas nós precisamos manter, irmãos, perseverantes na disciplina espiritual, porque não é fácil. Eu estou falando tudo isso, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que não é impossível. Porque quem nos prepara para viver a disciplina espiritual não somos nós. Por isso que eu falei que precisamos tomar cuidado com o legalismo. Achar que nós vamos fazer para sermos recebidos da parte do Senhor. Achamos que nós vamos ler para que o Senhor considere-nos melhor do que os outros. Achamos que nós vamos jejuar para que o Senhor abra as portas. Irmãos, nada disso. Nada que a gente faz sem que a motivação seja dada por Deus serve para Deus.
até o amor que a gente tem por Ele, é Ele que coloca em nós. Então, algumas ações necessárias para nós perseverarmos. Tempo. Meus irmãos, tempo é o maior, ou a maior das desculpas para nós não exercitarmos a disciplina espiritual. Para a gente não comungar, para a gente não confessar, para a gente não adorar, para a gente não tem tempo. Só que se nós quisermos manter os nossos olhos em Cristo Jesus, nós precisamos de uma comunhão consagrada, uma comunhão intencional. Repara, eu estou falando de comunhão, sabe o que? É você misturar a sua vida na proposta de Deus para a sua vida. É você reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. É você se submeter às propostas de Jesus para a sua vida. É você andar alinhado com aquilo que Deus está fazendo e não você determinando o que Deus tem que fazer. Sabe, nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos investir tempo. Sabe, nós gastamos tempo para tantas coisas. A gente vira noite assistindo televisão. A gente vira noite trabalhando. A gente vira a noite ouvindo música. A gente vira a noite fazendo um bocado de coisa. A gente só não quer virar a noite estando numa comunhão consagrada com Jesus. Nós precisamos de uma apropriação diária do Evangelho. Ou seja, nós precisamos entender também com muita intencionalidade que o Evangelho precisa ser vivido. As pessoas precisam ver o Evangelho em nós. Não só ouvir de nós, ver em nós. Como é que eles veem o Evangelho em nós? Quando nós praticamos as disciplinas espirituais, não na igreja. Que na igreja a gente engana todo mundo. Lá fora, as pessoas precisam ver esta aplicação das disciplinas no seu relacionamento com o seu irmão carnal. No seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com o seu filho, com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu professor, com os seus alunos. Toda a disciplina espiritual precisa ser reverberada ali. Nós precisamos de um compromisso diário. Sabe o que é? Da mesma forma que você coloca na sua agenda o que você precisa fazer, pois precisa também colocar na sua agenda o seu tempo diário em oferta ao Senhor Deus. Paulo diz isso, Romanos capítulo 12. E outra coisa bastante importante, e acima de tudo, nós precisamos ter o senso do senhorio de Jesus na nossa vida. Irmãos, entender Jesus como Salvador, muito fácil. Na verdade, a maior parte dos cristãos do nosso tempo só conhece Ele como Salvador. Só que Ele também precisa ser conhecido como Senhor. E Ele como Senhor na nossa vida nos confronta. Ele como Senhor das nossas vidas, Ele simplesmente tira-nos de caminhos que a gente achava que nós deveríamos andar por eles. Ele como Senhor da nossa vida, Ele diz acerca de nós: eu tenho propósito e planos que vocês não conhecem. Então eu que tenho. Percebe que Ele como Senhor da nossa vida, meu irmão, nós não vivemos para nós mesmos. A comunhão diária com Deus é necessária para que todas as outras coisas aconteçam bem. Todos nós precisamos de esta comunhão com Deus. Não é só os primeiros cristãos, ou os neófitos, os novos convertidos. Não. A gente que acha que já tem muito tempo de conhecido de Deus. Mas Jó, no final da sua vida, ele disse: eu achei que eu te conhecia. Repara, algo bastante necessário para nós é que nós precisamos nos esforçar para servir ao Senhor em disciplina, em regra. A nossa fé não é uma fé sem padrão. E o padrão da nossa fé não é humano.
É por isso que nós precisamos de disciplinas espirituais. Não é o que eu penso e eu resolvo e ponto. Não é o que eu acho e ponto. Não. Nós não fazemos o caminho da nossa fé. Não, ela já está pronta. Nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos fazer com que o que Deus já estabeleceu, ele se torne uma verdade em nós. Então nós não precisamos, ou na verdade, nós não podemos esperar só quando tudo está bem para nós começarmos a desenvolver a disciplina espiritual. Quando eu tiver vontade. Se eu não tiver vontade, vou te falar, o pecado ele está tão perto de nós que ele sempre vai gerar em nós um senso de não ter vontade para agradar a Deus. Bem da verdade, nós já nascemos desafeiçoados quanto a obedecer a Deus. Todo ser humano já nasceu sem amor a Deus. Todo ser humano já nasceu para desagradar a Deus. Isso como resultado do pecado. Por isso, nós não podemos ser padrão para nós mesmos. A Bíblia. Mas a Bíblia, desapaixonadamente, em relação a nós. Ou seja, não é cumprir o que eu quero que a Bíblia diz. É perceber aonde Deus está agindo, o que Deus está fazendo e me alinhar com aquilo que Ele está fazendo. Simplesmente assim. Deus ele falou para Jeremias, Jeremias, desce a casa de oleiro, lá está fazendo um negócio. O homem está trabalhando, vai lá ver, ele está trabalhando. Sabe o que Deus fala? Pois é, agora no trabalho em que ele está fazendo, eu quero te dizer, olha, agora vocês precisam se alinhar, porque o que ele está fazendo eu posso fazer com vocês. Será que eu não posso? Porque eu sou o Senhor. Ou seja, o que Deus está querendo dizer, meu povo, vocês não determinam a mim, eu é que sou aquele que determina para vocês. Vocês só precisam se alinhar. Por isso mesmo, meus irmãos e minhas amadas irmãs, nós precisamos fazer, obedecer, porque Deus não espera sacrifício de ninguém. Ele só quer que a gente obedeça. Agora só tem um pequeno problema. O fato de ele não querer sacrifício não é sinônimo de que ele não quer trabalho. Porque muita gente acha, não, eu não preciso fazer nada, Deus só quer que eu obedeça. Pois é, só que não existe obediência sem trabalho, sem sacrifício. Até porque, diga-se de passagem, a obediência é um sacrifício. A obediência a Deus é um sacrifício. Porque a proposta de Deus para nós é sempre contrário às nossas próprias aptidões e desejos carnais. Por isso já é um sacrifício. Então, se você obedece, essa sua obediência, ela precisa ser vista no seu trabalho, a Deus e a sua igreja, sabe? Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, quanto mais você exercitar a disciplina espiritual, mais você vai estar apto para servir a Deus e servir o seu povo. E eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Você só serve a Deus se servir o seu povo. Você só está servindo a Deus se estiver servindo a seu povo. Porque o seu povo é o seu corpo. Então eu não tenho como servir a cabeça ignorando o corpo. Abrir mão do corpo, negligenciar o cuidado do corpo e dizer que está servindo ao Senhor é equívoco. Como diz aquela mulher, equívoco. É mesmo equívoco. Não tem como, meus irmãos. Não tem como, minhas irmãs. Segundo e último atrativo para nós é termos cuidado com o legalismo. O legalismo ele é sorrateiro. O legalismo nos faz caminhar com Deus a partir de nós. E era aquilo que Jesus combatia contra os fariseus. Eles tinham para si que guardar a lei e ensinar a lei fazia deles mais especiais do que qualquer outras pessoas. Só que a bem da verdade é que nós temos inimigos que o legalismo
pode simplesmente camuflar. Irmãos, você não vive. A sua vida cristã não é para impressionar a Deus, é para servir o seu corpo. Compreende? A vida cristã. Repara algo bastante importante. Jesus resume o seu mandamento em 2. E desde sempre, desde o decálogo, a pretensão de Deus era ensinar o povo que ele só serve a Deus se servir o outro. O objetivo final da nossa fé é o terceiro, é o outro, não somos nós. Então eu preciso entender isto, que enquanto eu caminho com Jesus, o outro precisa ser o objetivo, o propósito, o outro. Sabe, nós temos alguns inimigos que atrapalham a nossa vida espiritual, que atrapalham o nosso viver disciplinado. Falta de tempo, a preguiça, a distração, tem demais, distração, a procrastinação, que é diferente de preguiça, e nós temos aí o próprio Satanás. Repara que eu deixei ele por último de propósito, porque tem muita coisa que a gente faz por nós mesmos e ele está nem aí. É nós que estamos fazendo, a gente só não pode acusá-lo. Então, meus irmãos, o objetivo dele é claro, a gente já sabe, é nos distanciar do Senhor Jesus. Isto é muito claro. Então ele não nos surpreende, porque isso é o objetivo dele. Agora, as outras coisas que a gente coloca na frente do Senhor em nossas vidas, pode também, assim, nos levar para longe dele. Como já diria aqui, o pensador cristão americano, Jerry Bridges, ele diz que Satanás, ele vai tentar nos persuadir de que nós não temos tempo. Satanás vai tentar nos persuadir de que nós estamos muito ocupados, de que nós estamos muito cansados. Então, por que ir? Por que fazer? Parece que nunca há tempo adequado para nós dedicarmos à disciplina espiritual. Satanás sempre vai colocar isso em nós. Mas isso significa que nós vamos nos entregar a ele? Isso significa que a gente vai deixar a vida continuar igual a poesia do Zeca Pagodinho? Não. A vida não pode nos levar. O Senhor precisa nos orientar. A sua palavra precisa nos orientar. Nós precisamos nos agarrar nelas. Mas os inimigos são vencidos com uma única palavra. Quando o assunto se tratar de vida com Deus, o inimigo é vencido com a palavra chamada prioridade. As suas escolhas refletem suas prioridades. Os lugares onde você vai refletem sua prioridade. Pessoas com que você se ajunta refletem sua prioridade. Repara, meu irmão, a prioridade. Se nós nos esforçarmos para colocar Deus como prioridade na nossa vida, todo o resto em nossa vida vai estar no lugar certo. Mas, se Deus não for prioridade na nossa vida, todo o resto na nossa vida vai estar no lugar diferente, contrário. Compreende? E se todo o resto da nossa vida está na posição e no lugar que não deveria estar, a nossa vida não está no lugar que deveria, diante do Senhor Jesus. Então, nós precisamos de disciplina, correr atrás, priorizar o Senhor, priorizar a sua vontade. Por isso mesmo, meus irmãos, uma vez mais, eu quero afirmar para você que a prática da disciplina, ela fala da nossa identidade, de quem nós somos de verdade. Jesus, quando chegou Nicodemos, quando chegou para Jesus na calada da noite, Jesus fez ele uma pergunta existencial. Ou, na verdade,
ele fez Jesus uma pergunta que revelava a sua identidade. E nós? Qual tem sido a nossa identidade quanto ao nosso Senhor? Jesus disse para Nicodemos: a sua identidade está errada. Você precisa nascer de novo. Você está se apoiando em uma base movediça. E a sua base movediça não permite você crescer. Porque os rótulos que te colocaram estão te sacrificando. Você é um mestre da lei e você não sabia sobre isso. Repara que a identidade dele estava equivocada. Ele tinha consciência de que era, sim, o mestre da lei. Só que na verdade, Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. A sua identidade é outra. Para nós, meu irmão, nós precisamos entender isto também desta forma. Arranjar tempo, dedicar tempo ao Senhor é emprestar seu tempo para o corpo de Cristo. Disciplina espiritual, desenvolvê-la, não é você ficar lá na sua casa com a sua Bíblia aberta e pousando de mestre. É você servir a igreja do Senhor. Porque aonde a gente aplica as verdades que nós aprendemos. Nicodemos, estava tão equivocado quanto ao seu rótulo e seu título, que ele foi procurar Jesus de noite. Para que nenhum tipo de comentário viesse a beliscá-lo. Porque um mestre dos judeus, um líder religioso, ia procurar um Jesus de Nazaré, filho de carpinteiro. Percebe que por vezes os nossos rótulos nos afastam do Senhor Jesus? A gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Haverá dias, irmãos, que o desafio é maior quanto a você desenvolver a sua disciplina espiritual. Porque haverá dia que você precisará lutar com as suas emoções. Você precisará lutar com circunstâncias que por vezes te ultrapassam. Você precisará lutar com chuva. Você precisará lutar com sol. Você precisará lutar com cheia. Você precisará lutar. Mas não entregue, ponto. Não abra mão do seu relacionamento com Deus e com a sua igreja. Porque o inimigo quer isso. E se você não vigia, ele te apanha na esquina. Porque ele é mau. Ele é horrível. O plano dele é nos afastar de Deus. O plano dele é nos jogar no inferno. E ele não mede esforço para fazer isso. Por isso que Tiago diz: resisti. E eu digo: vigiai. É lógico que eu estou emprestando o termo de Jesus, porque ele é que falou vigiai. Eu só tomo emprestado dele. Então, meu irmão, não permita que as suas lutas diárias gerem em você uma comiseração tão grande de achar que você está perdido. Deus já não vai te olhar, porque você não está conseguindo. Não permita que isso te cracome, porque Deus, ele gera novo de novo todos os dias. Paulo diz que basta uma palavra dele, no livro de Romanos, para trazer à realidade aquilo que não existe. Percebe que o fato de você não atender à expectativa de uma vida disciplinada espiritualmente não é sua condenação, pelo contrário, precisa ser um movimento para te impulsionar a lembrar de onde caiu e levantar e prosseguir. Não deixe que sentimentos alheios à vontade de Deus apodreça o seu coração, achando que você não tem mais jeito. Não, eu já tentei ler a Bíblia, não consigo. Eu já tentei orar, eu não consigo. Estou perdido. Não. Você pode recomeçar todos os dias. E quanto mais você tentar recomeçar, vai chegar um dia que você já estará andando. Já estará andando. Falaram para mim: o Rubens não gosta de orar. Não gosta não, tem dificuldade de orar. Mas nesses dias eu ouvi o Rubens orar aqui dentro da igreja.
Percebe? A insistência, nós vamos ultrapassar. O que não pode é deixar ser consumido pela autocomiseração. Mas é confiar no Senhor, que Ele que nos chamou, Ele nos capacita, Ele nos ergue. Mas nós precisamos esforçar-nos, apesar das circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Exercitar a disciplina espiritual não é impossível. Não é impossível. Basta você tentar. Certo empresário, ele falou, cara, eu quebrei 10 vezes, mas eu não parei. Eu não desisti. E hoje eu tenho o que eu tenho, porque eu não parei. Sabe, aplicando isso para a sua vida cristã e espiritual. Não pare por causa das suas limitações. Não pare por causa das incompreensões acerca de você. Não pare. Vai tentando, até que, quando você vê, você já está ensinando sobre a disciplina espiritual. Porque a melhor forma que nós temos de ensinar é praticando. Essa é a melhor forma. Por isso, vale a pena lutar contra a preguiça, vale a pena lutar contra distrações, vale a pena lutar contra a procrastinação. A maior parte de nós somos procrastinadores, nem preguiçosos. Porque o preguiçoso, qual a diferença? O preguiçoso é aquele que não tem a mínima da vontade de fazer nada. Esse é um preguiçoso nato. Ele não quer trabalhar, ele não quer vir na igreja, ele não quer participar de nada. Esse é um preguiçoso. Não quer nem orar. Agora, o procrastinador é aquele que tem a vontade, só que nunca é suficientemente forte para impedir que ele faça outra coisa na frente daquilo que é essencial para ele fazer. Então ele fica com aquela conversa. Mais tarde eu faço, amanhã eu faço. Quando termina o dia, ele não fez. Deus não nos chamou para ser nenhuma nem outra coisa. Por isso a gente precisa lutar. Lutar. Se você não puder ter o seu tempo de crescimento pela manhã, tenha de tarde. Se não tiver de tarde, tenha de noite. Se não tiver de noite, tenha de madrugada. Mas não permita que a sua vida seja uma vida superficial, apoiada na religiosidade, apoiada no que já me falaram. Não, procura você mesmo. Porque Deus é um Deus pessoal. Da mesma forma que Ele é um Deus do coletivo, Ele é um Deus pessoal. Da mesma forma que Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente. Isso é o Deus que nos chama para nós, assim estarmos em Sua presença. Por isso que eu e você, nesta noite, possamos ser desafiados a priorizar a disciplina espiritual. E a disciplina espiritual, irmãos, ela é traduzida em tudo aquilo que você faz. Absolutamente tudo. Por isso, a minha oração é que cada um de nós consiga enxergar o quão necessário é a disciplina espiritual na nossa vida e o quão isso fala acerca de nós e nem tanto acerca de Deus, porque Deus é Deus e nós, quem somos? Chega no espelho hoje na sua casa e faça essa pergunta para você. Eu assisti um filme de Jack Chan há muito tempo atrás. Eu nem sei se ele já morreu. Vocês sabem se Jack Chan morreu? Jack Chan? Aquele chinesinho baixinho, exponencial? Eu acho que não, né? Pois é, assisti um filme dele há muito tempo. No tempo em que ainda era preto e branco. E o filme dele era... O nome do filme era Quem Sou Eu? Aí ele passava toda a película procurando essa resposta. E terminava sem saber
Porque a única pessoa que pode te dizer quem é você é quem te fez. Só que a única forma que você tem de saber quem é você é priorizando a disciplina espiritual. Porque está na sua palavra quem é você. Por vezes, a gente tem uma ideia errada. E quando chega e pergunta, quem é você? Eu sou doutor fulano de tal. Eu falo, meu Deus do céu. Quem é você? Eu sou Clóvis. Não, você não é Clóvis. Você se chama Clóvis. Quem é você? Eu sou doutora Mirinha. Não, você não é doutora Mirinha. Quem é você, meu irmão? Você sabe? Se você não souber, aquele que te fez está pronto para te dar a resposta. Porque a pior coisa que existe para um ser humano é viver sem saber quem ele é. É o que a gente tem com os jovens da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso mundo. Os jovens hoje, eu não sei se vocês repararam, mas os jovens hoje, tem uns que se acham cachorro, se sentem cachorro, e vivem latindo como cachorro. Eu falo, meu Deus do céu, como nós estamos, do ponto de vista da moral, da ética, da consciência, da identidade, degradantes. As pessoas acham que são o que sentem. Só que não, você não é o que você sente. E você precisa buscar a Deus com intencionalidade para Ele te revelar quem é você.